Olá, sejam todos bem-vindos ao Legal e Educacional. Eu sou o professor Joseval Martins Viana e hoje nós iremos falar do fluxograma. Vamos falar de um fluxograma de quê? Do direito processual civil, desde a distribuição da petição inicial até a sentença, tá certo? Então, quando nós falamos no procedimento comum, nós estamos pensando o quê? Nós estamos pensando na distribuição da inicial, todos os seus passos, os atos processuais, até a sentença. Então, veja que quando eu falo em petição inicial, não é verdade? Então, vamos colocar aqui do procedimento comum, ok? Que vai ter início no artigo. Então, desde lá dos artigos 318 ao 489 do CPC, tá certo? E aí começamos, então, logo depois da leitura do artigo 318, eu não vou ficar falando muito de artigo, peço aos queridos colegas, às queridas colegas, aos queridos alunos, alunas, que depois façam uma leitura do artigo 318 ao artigo 489 do CPC, para que tenha uma visão aí global, né, desse procedimento comum, tá certo? Do novo Código de Processo Civil. Vou fazer algumas citações só para poder contextualizar, mas eu não vou, nesta aula, citar, indicar muitos artigos. Uma visão ampla, uma visão geral, sem me aprofundar muito nos tópicos, só para a gente ter uma compreensão de como é agora, desde a distribuição da inicial até a sentença. Pois bem, quando nós vamos para o procedimento comum, então vamos imaginar aqui, começando o nosso fluxograma, ok? Temos aqui, então, a nossa petição inicial. Temos a nossa petição inicial. Ok. Artigo 319 do CPC. Abrindo o Código de Processo Civil, artigo 319, nós temos toda a estrutura da petição inicial. E aí precisamos observar o quê? O que foi incluído no inciso segundo do CPC quando nós falamos na qualificação das partes. Não é? Então, a petição inicial deverá indicar o quê? Deverá indicar aí a qualificação das partes. Pois bem, quando eu falo na qualificação das partes, eu tenho um endereçamento, que está totalmente voltado lá, artigo 319, inciso 1º, qual é o juiz, quando eu vou distribuir, eu tenho que saber qual é o juiz, então eu estou tratando da competência. Depois que eu sei qual é a competência, que eu sei o endereçamento, eu vou então para o artigo 319, inciso 2º, e vou falar lá da qualificação das partes, tá certo? O que trouxe de novo a petição inicial na qualificação das partes? Eu vou colocar agora, se o meu cliente se ele estiver em regime de união estável, eu coloco lá agora que ele está em regime de união estável, tá certo? Então, tenho lá casado, solteiro, não é isso? Se ele estiver separado, eu coloco, divorciado, eu coloco, e aí vem agora o regime de união estável que eu preciso colocar também na qualificação dele, caso, lógico, ele esteja em regime de união estável. Vou colocar também o CPF dele. Antes não era obrigado a colocar o CPF, agora eu sou obrigado a colocar o CPF. Sou obrigado também a colocar o endereço eletrônico. Eu usei aqui o termo obrigado, mas não é essencialmente obrigado. Por quê? Porque o que nós estamos usando? O artigo 319, inciso 2º, quando ele diz que a parte contrária eu preciso indicar o endereço eletrônico, se ele não tiver endereço eletrônico, eu coloco lá na qualificação sem endereço eletrônico, sem e-mail, tá certo? Não vai indeferir a sua petição inicial, no entanto, você precisa agora informar o juiz se ele tem ou não endereço eletrônico, se ele tem ou não o e-mail, tá certo? Agora, o que é mais importante mesmo é o artigo 319, artigo 319, o inciso 8º do CPC, que é o quê? É a indicação na petição inicial, se o autor deseja ou não participar da audiência, se ele opta pela audiência de conciliação
ou mediação. É obrigado a colocar isso sob pena de o juiz mandar emendar a petição inicial. Tá certo? E aí, já pela prática, né, eu também sou advogado, algumas ações, alguns comentários de alunos aqui na pós-graduação de Direito Processual Civil, de Direito Civil e Processo Civil, onde eu dou aula aqui na Faculdade de Legal, alguns alunos têm comentado que alguns juízes têm pedido para emendar, né, para ele colocar se há ou não interesse de participar da audiência de conciliação ou mediação, inclusive quando não é necessário em razão da origem da demanda, o objeto da demanda. Por exemplo, vamos imaginar que eu só posso fazer a audiência de conciliação ou mediação daquelas ações que me permitam transigir. São direitos disponíveis. Direitos indisponíveis eu não posso fazer, eu não posso transacionar. Então, não tem audiência de conciliação ou mediação. Mesmo assim, pela prática forense, é interessante você colocar isso na sua peça. Ou seja, vamos imaginar que você esteja discutindo um direito indisponível. Vamos supor que você, inclusive, esteja atuando no inventário. O inventário não é contencioso. É bom você colocar lá, por exemplo, o autor não opta pela audiência de conciliação ou mediação por se tratar de direito indisponível ou por se tratar de inventário, tá certo? Porque às vezes os alunos têm questionado o seguinte: professor, mas não é óbvio que direito indisponível não tem audiência de conciliação? Não é óbvio que o inventário, se for um inventário que não seja um inventário contencioso, não vai ter essa necessidade? Claro que é óbvio, mas se você pensar, o artigo 319, ele exige que você indique se o seu cliente opta ou não pela audiência de conciliação ou mediação. Não vamos ficar discutindo tese jurídica aqui, conforme eu falei para vocês. A ideia é o quê? Trazer a prática nesse fluxograma que nós estamos fazendo. Então, para evitar qualquer tipo de problema do juiz mandar determinar que tem aí uma emenda, você tem que interpor agravo de instrumento, para ficar discutindo isso, por uma questão de técnica processual, ao elaborar a sua petição inicial, já coloque lá, o autor opta pela audiência de instrução, opta pela audiência de conciliação ou mediação, ou não opta pela audiência de conciliação ou mediação. Vamos imaginar que estamos diante aí de uma determinada ação, podemos a ação de dano moral, ação de adjudicação compulsória, enfim, qualquer tipo de ação, e aí eu vou colocar, né, vamos imaginar aqui que nesta ação nós optamos, então, né, vamos colocar aqui opção pela audiência de conciliação ou mediação. Ok? Então, fizemos lá, na petição inicial, indicamos lá para o juiz que nós optamos pela audiência de conciliação ou mediação. Preciso tomar cuidado também com o artigo 320 do CPC, tá certo? Por quê? Porque no artigo 320 do CPC, nós temos lá que eu preciso juntar todos os documentos necessários, documentos indispensáveis à propositura da ação judicial. Pois bem, já fiz a petição inicial, recolhi as custas devidas, e aí, então, distribuir a petição inicial. Ao distribuir a petição inicial hoje, nós podemos ter dois elementos importantes. O juiz pode mandar emendar ou completar a petição inicial, a petição inicial, no prazo de 15 dias. Olha, muito cuidado com isso, porque se eu não emendar a petição inicial ou não completar a petição inicial no prazo de 15 dias, o juiz pode indeferir essa petição inicial, tá certo? Ele pode extinguir o processo sem resolução de mérito, tá certo? Então, veja o seguinte, o juiz de direito agora, pelo artigo 321 do CPC,
não irá agora indeferir a petição inicial por inépcia. O que ele vai fazer? Ele vai dar prazo. Ele vai determinar que o autor emende a petição inicial ou complete a petição inicial. Agora, com uma diferença. Olha que coisa muito interessante. O juiz não vai fazer como era o Código Antigo, ou seja, ele não vai mais colocar lá, emende a inicial, ou complete a inicial. Ele vai indicar na decisão interlocutória dele, aquilo que nós chamamos de despacho, mas na verdade é uma decisão interlocutória, dizendo o que ele quer que emende, o que ele quer que complete. Ficou muito mais fácil, né, do que ele só pôr lá, emende a inicial. Então, o juiz de direito agora, ele passa a indicar, olha, eu quero que emende isso, olha, eu quero que complete isso, informe isso aqui que não ficou claro. E são 15 dias. Se eu não completar, ou se eu não emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, aí o juiz sim pode indeferir a petição inicial, tá certo? Ele pode extinguir o processo sem resolução de mérito. Existe agora uma outra possibilidade também aqui, tá certo? São duas questões interessantes que vocês precisam prestar muita atenção. Eu tenho o que nós chamamos de indeferimento liminar. Indeferimento liminar da petição inicial. Indeferimento liminar da petição inicial. Professor, qual que é a diferença do indeferimento da petição inicial pela inépcia e qual a diferença entre o indeferimento liminar da petição inicial? Aqui o juiz dá prazo, tá certo? Ele dá prazo de 15 dias. A petição inicial, por exemplo, pode estar numa linguagem obscura, faltou pedido, faltou causa de pedido, o juiz não entendeu direito, às vezes, quem é o autor, que se ele tem legitimidade de parte, às vezes ele pede para consertar, pede para informar, algumas coisas assim que sejam questões processuais. Então, o juiz dá lá 15 dias para emendar a inicial. Aqui não, pessoal. No indeferimento liminar, o que o juiz vai fazer? O juiz vai extinguir liminarmente o processo. O professor ele não vai dar prazo para emendar? Não, porque aqui não é questão de emenda, tá certo? Quando que o juiz pode, então, indeferir liminarmente a petição inicial? Quando o pedido do autor confrontar enunciado ou súmula, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado. Vai formular um determinado pedido cuja matéria já está disciplinada, por exemplo, pelo tribunal, já está disciplinada, por exemplo, pelo STF, pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Já tem acórdão pacificando a matéria. Então, hoje, se nós formularmos algum pedido, e aí eu faço o reforço, é matéria de direito, não é matéria de fato, porque matéria de fato eu tenho que fazer produção de prova, matéria de direito não, matéria de direito é só discussão, tá certo? Embora, claro, algumas matérias de fato, a matéria de fato ela exige a produção de prova, matéria de direito via de regra não, por que que não? Porque se eu estou discutindo, por exemplo, abusividade de uma cláusula contratual, isso é matéria de direito. Então, não é matéria de fato, é uma discussão. Tese jurídica é matéria de fato. Então, o indeferimento liminar incidirá apenas quando a matéria for de fato, de direito, matéria de direito, e já estiver isso tudo definido pelo STJ, pelo STF, pelo Tribunal de Justiça, tiver acórdão já sedimentado a matéria, ou se já tiver súmula ou enunciado do tribunal. Então, agora eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, antes de distribuir a ação judicial, veja se a matéria que você vai discutir, ela já não está sedimentada contrariamente à sua tese. Não é? Porque se você distribuir agora, o que o juiz faz? O juiz indefere liminarmente a petição inicial. No caso da inépcia, no caso de algum problema processual, não, o juiz manda corrigir, tá certo? Pois bem, então vamos imaginar que está em termos da sua petição inicial, você optou pela audiência de conciliação ou mediação. Eu não quero entrar na questão se o réu vai querer ou não. Vamos imaginar que o réu quer também a audiência de conciliação ou mediação. O que acontece aqui? Vamos, então, distribuir a petição inicial, estando em termos, não foi o caso nem de emenda, nem de indeferimento. O juiz, então, manda o quê? Olha que interessante. Ele vai sair agora, a citação sai agora
para a audiência de conciliação ou mediação, tá certo? Tanto é assim que, se você perceber, no artigo 319, que fala sobre a petição inicial, não existe mais requerimento para citação do réu. Eu não ponho lá também, requer a Vossa Excelência que se digne de citar o réu. Alguns alunos têm perguntado o seguinte para mim, diz, professor, eu posso continuar requerendo, embora o artigo 319, né, estava no inciso 7º, né, no outro código, que era... Ele falava sobre o requerimento da citação, hoje não tem mais. Se você olhar lá o artigo 319 do CPC, você vai ver que não trata mais esse assunto. Então, de requerer citação por a citação. Então, você não precisa requerer mais. Aí meus alunos falam o seguinte, professor, eu posso continuar requerendo a citação na petição inicial? Eu digo, pode, não tem problema nenhum, embora não seja uma exigência, pode colocar lá, requer a citação do réu com base no artigo 246, inciso 1º do CPC, que é a citação por aviso de recebimento, por carta, né, que hoje é a primeira citação que nós temos, depois a citação por oficial de justiça, dá uma lidinha lá no artigo 246, depois do CPC, pode colocar lá, eu às vezes coloco, já que eu tentei fazer uma transação, uma autocomposição amigável, né, uma autocomposição amigável ficou bom, porque a autocomposição é amigável, né, mas eu tentei fazer lá uma autocomposição, e aí o que aconteceu? A parte contrária não quis, o advogado não quis, eu tentei, mandei uma notificação extrajudicial, enfim, eu acho que essa audiência aqui de conciliação será desnecessária. O que eu faço? Eu ponho lá, requer a Vossa Excelência que se digne de citar o réu, com base no artigo 246, inciso 1º do CPC, a fim de que apresente a defesa. Ou digo assim, tenho interesse, o autor opta pela audiência de conciliação ou mediação, requerendo a Vossa Excelência que se digne de determinar a citação do réu para que compareça à audiência, né, com base no artigo 246, inciso 1º, que é a citação por AR. Tá certo? Ou eu não peço nada, eu só coloco assim, aí é obrigado. O autor opta pela audiência de conciliação ou mediação. Ponto. Tá certo? É o que eu falei para vocês. Deixar de requerer a citação, eu posso. Se eu quiser continuar requerendo a citação do réu, não tem problema nenhum. Mas onde está a obrigatoriedade do 319? É indicar se o autor opta ou não opta pela audiência de conciliação ou mediação. Voltando para o nosso exemplo, vamos imaginar, então, que o autor opte pela audiência de conciliação ou mediação. E o que acontece? O réu também optou. Veja que, se você for advogado do réu, no procedimento comum, você não vai com a contestação. Você só vai para a audiência de conciliação ou mediação. Então, ele sai na data marcada, audiência de conciliação ou mediação, né? Na verdade, ele fala ou aqui, ou mediação. Então, ele vai para a audiência de conciliação ou mediação. Se houver acordo reduzido a termo, nós temos uma sentença, extingue-se o processo com resolução de mérito, e aí, se não houver cumprimento desse acordo, o que acontece? Cumprimento da sentença. Mas vamos imaginar aqui, para nós falarmos do nosso fluxograma, né? Afinal de contas, a aula é do fluxograma, vamos imaginar que não houve conciliação, tá certo? As partes não chegaram a nenhuma conclusão. O que vai acontecer aqui? Olha, vamos passar aqui agora para o prazo da nossa contestação, não é? Contestação. Lá para o artigo 335, para o artigo 337, que vai falar sobre as preliminares da contestação. Não se esqueça que são 15 dias úteis. 15 dias úteis. Pessoal, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do procedimento comum. Cuidado com essa contagem de prazo, porque cuidado que no Juizado Especial Civil, tá certo, no JEC, a contagem de prazo lá está sendo feita
em dias corridos, Aqui não, aqui são dias úteis. Então, como é que eu vou contar esse prazo, professor? Olha, eu vou excluir o dia da audiência, eu excluo o dia da audiência, então meu prazo começa a contar a partir do dia seguinte, que não pode ser sábado, não pode ser domingo, não pode ser feriado, porque se for sábado, se for domingo, se for feriado, eu tenho que prorrogar para o dia útil. A partir daí eu continuo contando os dias úteis, 15 dias. A única coisa que mudou agora é que são 15 dias úteis e que aqui eu tenho quase um juizado especial civil. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho essa possibilidade da audiência de conciliação ou mediação acontecendo aqui, conforme eu falei para vocês, a audiência de conciliação ou mediação, o processo acaba aqui. Pois bem, e aí temos 15 dias apresentamos a nossa contestação. Gente, olha que coisa extremamente importante. Eu não vou, para a gente não estragar aqui o nosso fluxograma, eu até deixo o convite para vocês participarem das nossas aulas de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil aqui no Legale, em que aí eu me aprofundo mais na matéria, os professores de Processo Civil se aprofundam mais na matéria, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Toda matéria, inclusive preliminares, hoje tem a concentração na contestação. Não existe mais peça autônoma. Se eu for, por exemplo, arguir exceção de incompetência absoluta relativa do juiz, eu faço com preliminar de contestação. Primeiro eu faço a preliminar, depois eu entro no mérito. Professor, e se eu for falar sobre impugnação da justiça gratuita, por exemplo, que o juiz concedeu a justiça gratuita? Vou também fazer impugnação aqui, na preliminar. Então, se eu tiver que arguir hoje, de acordo com o artigo 337 do CPC, a qualquer preliminar, eu tenho que fazer isso aqui na contestação? Sim. Por quê? Com a nova sistemática do direito processual civil, o que acontece? Eu tenho que dar agilidade ao processo. Eu preciso dar agilidade a esse processo. Então, em vez de eu ficar fazendo peças autônomas, como a gente fazia antigamente, eu faço isso em uma única peça. Pessoal, presta atenção numa coisa interessante agora. Eu só vou arguir o impedimento ou suspensão do juiz em peça separada da contestação. São as únicas peças. Exceção de impedimento ou suspensão do juiz não deverá, a exceção de impedimento ou suspensão do juiz não deverá ser arguida na contestação. Ela é feita em peça autônoma. O restante, gente, tudo em preliminar de contestação. Dê uma lidinha lá no artigo 337 do CPC. Inclusive, se o réu quiser contestar e reconvir, se ele quiser contestar e reconvir, uma única peça, hein? Professor, então, se eu for arguir preliminar de exceção de incompetência relativa em razão do lugar, se eu for arguir vou arguir inépcia da inicial. Onde que eu faço isso? Na preliminar da contestação. Professor, eu quero arguir reconvenção também. Onde eu faço isso? Eu faço isso no bojo da contestação. Então, qual que poderia ser o raciocínio? Na minha contestação hoje, eu posso, com base no artigo 337 do CPC, arguir na contestação todas as preliminares, certo? Entro no mérito da contestação, pessoal, não é para arguir preliminar e não entrar no mérito da contestação, hein? Contestação tem que impugnar tudo aquilo que foi dito pelo autor na petição inicial. Então, eu vou sim, embora eu esteja arguindo as preliminares, eu vou entrar no mérito por cautela, porque se a preliminar não for recepcionada pelo juiz, ele pode condenar a revelia em razão da matéria de quê? Da matéria de fato. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que ter a contestação entrando no mérito. E, professor, e a reconvenção? Eu faço por tópico. Então, imagine aí a petição. Como que essa petição da contestação?
Faço lá o endereçamento, já sei qual foi a vara que caiu aquele processo, já sei, né, onde ele está sendo julgado, já sei o endereçamento, já sei que vara que é, tenho o número do processo, faço qualificação das partes, venho apresentar a contestação e faço de fulano de tal, pelos motivos de fato e de direito abaixo articulados. Pois bem, põe lá, primeiro, das preliminares, vou arguir todas as preliminares lá. Segundo, da contestação, numa peça só, numa petição só, da contestação. Depois que eu terminei o mérito da contestação, eu quero fazer reconvenção. Ponho lá, 3, da reconvenção, e faço o pedido. Então, o réu agora pode fazer pedido. Agora, cuidado, pessoal, se eu fizer reconvenção tem valor da causa. Você pode dizer, espera um pouquinho, professor, na minha contestação, já que ela vai ter reconvenção, ela tem valor da causa? Sim, tem valor da causa, e, no caso, tem recolhimento de custas também. Tem recolhimento de custas também, tá certo? Pois bem, a partir daí, então, vamos verificar que houve o quê? Houve a contestação. Em razão da contestação, aliás, não posso esquecer, já coloquei aqui, eu tenho 15 dias para apresentar o quê? Para apresentar a réplica. Então, eu tenho 15 dias para apresentar a réplica, tá certo? A réplica agora, 15 dias. Pessoal, toma muito cuidado, porque eu falei para vocês que só não vai ter réplica se não apresentar a contestação e ocorrer a revelia. Olha, presta atenção, eu sempre falo isso para meus alunos o seguinte, desculpe falar presta atenção toda hora, porque isso é mania de professor, tá? Eu acabo usando essa expressão aí na sala de aula, não quero que fique chato esse negócio. Olha, veja o seguinte, quando eu apresento a contestação, se o réu não apresentar a contestação, eu preciso observar o seguinte, hein? Se a matéria que eu estou discutindo aqui na minha petição inicial é uma matéria de fato ou uma matéria de direito. Por quê, pessoal? Porque eu falei que se a matéria for de direito, mesmo que não haja contestação, não haverá revelia. Isso mesmo. Tá? A matéria, a revelia, incide, acontece somente sobre a matéria de fato. Você vai dizer, espera um pouquinho, professor, não estou entendendo. Então, eu dou uma dica para você. Vamos imaginar que você esteja discutindo uma cláusula abusiva do determinado contrato. Você está dizendo que aquela cláusula lá é abusiva. Vamos dizer que você está dizendo que tenha juros compostos. Vamos dizer que esteja discutindo comissão de permanência, plano de saúde. Eu coordeno um curso de Direito da Saúde aqui no Legale também, sou coordenador do curso de Direito da Saúde. A gente tem esse curso de pós-graduação, entramos muito em ações judiciais contra planos de saúde. Quero dizer que aquela cláusula é uma cláusula abusiva porque ela aumentou abusivamente, né, o valor do plano de saúde, da mensalidade. Imagina o seguinte, o réu não apresenta contestação, não apresenta contestação. Aí o juiz fala assim, manifesto o autor, requer a Vossa Excelência que seja aplicada a revelia. Não, querido, não. Se a matéria for de direito, e aí eu dou, inclusive, uma dica na minha área, direito da saúde, direito médico, se for erro médico, mesmo que o hospital não conteste, você tem que requerer o quê? Perícia. Mas por quê, professor? Porque eu só posso comprovar erro médico por meio de perícia. Quer dizer, então, que se o juiz, se o médico, o hospital não contestarem, eles não vão ser julgados à revelia? Não, tem que requerer perícia para saber se houve erro. Quer dizer, então, também, se o banco, se o plano de saúde não contestar dizendo que não houve aumento abusivo, eles também não vão ser julgados à revelia? Também não, é matéria de prova. Matéria de prova. Bom, professor, então o que eu vou requerer aqui? Vamos supor, ele foi intimado, não apresentou a contestação. O juiz vai colocar lá, manifesta o autor, sabe o que você vai colocar? Você vai colocar lá, requer a Vossa Excelência perícia. Porque a partir da réplica, eu tenho que tomar muito cuidado dessa fase para cá, porque nós estamos entrando no que nós chamamos de fase de instrução. O ônus da prova é daquele que alega. Você vai dizer o seguinte, mas espera um pouquinho, professor, se é uma matéria
fundamentada no Código de Direito do Consumidor, não há inversão do ônus da prova, vou falar sim, há inversão do ônus da prova, mas você tem que tomar cuidado agora, porque nós estamos tratando de uma nova teoria da distribuição diversa da prova, e se o juiz entender que é o autor que tem que fazer a prova é dele. Mas espera um pouquinho, no Código de Defesa do Consumidor? No Código de Defesa do Consumidor, sim. Não se esqueça que aplique o Código de Processo Civil no Código de Defesa do Consumidor, regra geral, ao autor compete o quê? O ônus da prova, fato constitutivo do seu direito. Ao réu compete o quê? O fato impeditivo, modificativo, extintivo do seu direito. Ora, então, cada um prova aquilo que pode provar, que tem capacidade técnica para provar. Por que o paciente erro médico, o paciente vítima de erro médico, mas ele não tem capacidade técnica, ele não tem. Mas se ele requerer a perícia, quem vai fazer a perícia é o juiz, é o perito. O juiz que vai determinar. Se ele não tiver conhecimento técnico para fazer o cálculo, para saber se existem juros abusivos, quem vai fazer é a perícia. Então, querido, cuidado, querida, cuidado, meus queridos alunos, cuidado. Tá certo? Se você estiver, de fato, trabalhando com a matéria de direito, você tem que fazer prova. Ok? Você tem que fazer prova, porque matéria de... E algumas ações são surpreendidas. Né? Por quê? Porque o juiz ele não contesta, aí o juiz julga improcedente a ação. O advogado e a advogada acabam sendo pego aqui no contrapé. Mas ele não contestou. Sim, mas a matéria é de direito. Se você perceber, nós falamos na petição inicial o seguinte, né, de acordo com os motivos de fato e de direito abaixo articulados, motivo de fato e de direito. Isso significa que a matéria, a revelia incide sobre a matéria de fato, mas não incide sobre a matéria de direito. Pois bem, feita a contestação, eu vou para a réplica. Pessoal, aqui eu preciso tomar um pouco cuidado também, porque vão acontecer agora 3 situações novas que não aconteciam, né, no Código de Processo Civil antigo. Quais são essas 3 situações novas? Primeira coisa pode ser, então, depois da réplica, o que o juiz vai fazer? Depois da réplica, eu tenho aqui 3 andamentos processuais possíveis. O primeiro, o que o juiz vai fazer? Ele pode julgar o processo conforme o estado em que se encontra. Presta atenção numa coisa interessante aqui. Quando você fala julgar o processo conforme o estado em que se encontra, isso não quer dizer que ele vai julgar procedente ou improcedente a ação. Mudou de nome. Quando a gente falava, o juiz julgou o processo no estado em que se encontra. Não, porque agora nós estamos naquela teoria que se chama teoria da coisa madura. Quando o juiz julga o processo conforme o estado em que se encontra, esse julgamento vai tratar de 2 assuntos importantes. O primeiro aqui é o seguinte, ele extinguir, né, que é a extinção, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Sem resolução de mérito. Vou fazer uma coisa, espera um pouquinho, professor, mas aqui, olha aqui, ele não pode extinguir o processo sem resolução de mérito? Pode. Mas o juiz de direito pode extinguir o processo sem resolução de mérito em 3 momentos processuais. Quais são esses 3 momentos processuais? Aqui na própria petição inicial, se ela não for emendada ou complementada, ele pode extinguir o processo sem resolução de mérito. Ele pode extinguir o processo sem resolução de mérito aqui, já entrando depois da réplica, né? Que a gente não é mais, esse é um dos atos do juiz. Mas não é o despacho saneador a partir da réplica, não, muda de nome também pelo novo Código de Processo Civil. Ele tem, eu vou fazer uma bifurcação daqui a pouquinho, que eu vou dizer, aqui eu tenho
o saneamento do processo. Agora, saneamento é a organização do processo no estado em que se encontra. Então, ao chegar na réplica, ele pode julgar o processo conforme o estado em que se encontra. De que forma? Ele extingue. Então, ele extinguiu o processo sem resolução de mérito aqui. Mas ele não podia ter feito isso na inicial? Fez, mas ele pode fazer isso aqui. Como ele pode extinguir o processo com resolução de mérito? Então ele julgou o processo? Não. Essa extinção do processo com resolução de mérito, de acordo com o código, ela se dá por 3 motivos agora. Ou porque ele reconheceu a prescrição, ok? Ou porque ele reconheceu a decadência, ok? Ou porque houve autocomposição. Ou porque houve autocomposição. Então, ele extingue o processo sem resolução de mérito. Por quê? Porque houve... Ele reconheceu a prescrição, a decadência, ou as partes se autocompuseram, homologaram em juízo, o juiz extingue o processo. Não se esqueçam que conciliação, mediação extingue o processo com resolução de mérito. Por isso que se a parte não cumpre, o que você faz? Você entra com a ação de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, tá certo? Pois bem, agora sim nós vamos para outra parte. O que o juiz pode fazer aqui também? Ele pode julgar, então pode acontecer aqui o julgamento parcial ou julgamento antecipado do mérito. Ok? Julgamento parcial ou antecipado do mérito. Ele pode julgar parcialmente o mérito ou ele pode julgar antecipadamente o mérito. Tá certo? Aí você vai dizer o seguinte, espera um pouquinho, professor, mas qual que é a diferença do julgamento parcial do mérito ou antecipado? Aqui eu vou dizer o seguinte, aqui é total. Então, como que se dá essa questão parcial do mérito, julgamento parcial do mérito? Veja o seguinte, vamos imaginar, vou voltar aqui para a petição inicial, vamos imaginar que aqui nessa petição inicial você esteja pleiteando dano moral e os danos morais, o dano patrimonial, por exemplo. Tá certo? Então você tem lá a questão do dano moral, que você está discutindo. Dano moral é matéria, matéria de fato. E você está discutindo também dano material, né? Que é o patrimônio, voltado para o patrimônio efetivamente, o dano material. O dano material, como é que você prova no processo? Por meio de documento, tá certo? Que gastou, remédio, táxi que pegou em razão de acidente de trânsito. Isso é dano material. Dano material você prova com documentação. Então vamos supor que você está pleiteando dano moral e dano material aqui. Pois bem, vem toda essa fase aqui. Quando chegar aqui, o que o juiz faz? O juiz entende que ele pode julgar aqui o dano material. Então, e você está pleiteando dano moral e dano material. O que ele faz? Ele julga, um pedido parcial. Você pediu dano moral e dano material, aqui ele julga o dano material. E olha que interessante, ao julgar o dano material aqui, ele julga por meio de agravo, ele julga por meio de decisão interlocutória. Deixa eu pegar aqui o meu apagador. Ele julga por meio de decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Tá? Esse julgamento parcial que eu falei para vocês, não é que ele julgou parcialmente o pedido, não é aquela sentença que diz assim, julgo parcial o pedido. Estou dizendo que ele está julgando, dentro dos pedidos que eu pedi de dano material e dano moral, ele julga já
parcela do pedido que eu fiz. Ok? Mas ele precisa fazer o que ainda? Ele precisa julgar o que ele tem para julgar aqui. Ele tem que julgar o dano moral. O dano moral. Ok. Como ele não julgou totalmente o mérito, ele não julgou antecipadamente o mérito, porque se ele julga antecipadamente o mérito, acaba o processo por aqui. Julgando antecipadamente o mérito, o que eu tenho? Tenho sentença. Eu tenho uma sentença. O que julga antecipadamente a totalidade do mérito é a sentença. Mas nessa fase processual aqui, em 2 pedidos que eu tenho, dano moral e dano material, o que ele faz? Ele julga o dano material e faz o quê? Saneia o processo. Então, ele julgou o dano material por meio de decisão interlocutória, mas ele ainda tem que fazer prova, você tem que fazer prova do dano moral, por meio de testemunhas, por exemplo, e aqui ele faz o quê? Ele faz o saneamento e a organização do processo. Você vai dizer para mim o seguinte, mas professor, por que ele vai fazer aqui o saneamento e a organização do processo? Porque não acabou. Agora tem que fazer prova de quê? Eu tenho que fazer prova do dano moral. Mas o juiz não julgou totalmente o pedido, ele só julgou uma parte desse pedido aqui, por meio de decisão interlocutória. Se é decisão interlocutória, qual é o recurso? O recurso é agravo de instrumento, tá certo? Que vai estar lá no artigo 1015, inciso 2º do CPC. Que se você olhar lá, vai dizer assim, cabe decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento de decisão de mérito. Pessoal, decisão de mérito é decisão de mérito aqui, nessa fase processual aqui. O juiz julgou só uma parte do processo. Ele julga uma parte do pedido. Ele julga uma parte. E esse processo continua. Qual foi a parte que ele julgou? Ele julgou só o dano material. Mas eu tenho que fazer prova do dano moral. Então, continua o processo. Ora, já que continua o processo, o que eu tenho aqui? Uma decisão interlocutória. Porque se fosse acabar tudo aqui, o que eu teria? Eu teria uma sentença. Da sentença não cabe agravo de instrumento. Da sentença cabe o quê? Recurso de apelação. Então, quando você lê o artigo 1015, inciso 2º do CPC, que estiver lá, cabe agravo de instrumento da decisão de mérito, você vai lembrar dessa explicação que eu acabei de dar. Mérito porque o pedido do autor tinha 2 pedidos. O autor, por exemplo, para ficar bem mais fácil, ele formulou um pedido de dano moral e formulou um pedido de dano material, tá certo? O juiz julga nessa parte aqui, porque ele já achou que está tudo documentado, ele julga procedente o dano material. Tá? Ele julgou. Então, ele antecipou aqui, nessa fase do processo. Julgou. Julgou de que forma? Julgou por meio de uma decisão interlocutória. Julgo procedente o dano moral. Aí ele põe assim, requeiro, determina as partes que especifiquem as provas. Prova de quê? Do dano moral. Do dano moral. Aí quem não concordar com essa decisão do dano material que ele deu, interpõe agravo de instrumento. Decisão, nesse caso, é agravo de instrumento. Por que mesmo, pessoal? Porque o processo não acabou. O processo continua. Ele vai sanear agora e vai fazer a organização do processo. Por que ele vai sanear e vai fazer a organização do processo? Porque o processo continua por dano moral. A hora que ele colocar aqui, saneou, o que ele vai fazer nesse saneamento? Ele vai indicar os pontos que são controvertidos, vai indicar o que se deve fazer prova, né? Organizou todo o processo e está pronto para quê? Está pronto para a audiência de instrução e julgamento. Rol de testemunhas, saneou aqui, eu posso até fazer isso aqui, para o nosso fluxograma. O que ele vai fazer agora? Ele vai marcar aqui o quê? Ele vai marcar a nossa audiência de... Deixa eu aumentar, aqui ficou um quadradinho.
É que eu queria fazer tudo do tamanho da lousa, mas eu acho que o fluxo ficou um pouco grande aqui, mas tudo bem. Audiência de instrução e julgamento. Ok? Deixa eu falar uma coisa. O nome correto dessa audiência é audiência de instrução, debates e julgamento. Por que audiência de instrução, debates e julgamento? Porque aqui nós vamos ter oitiva das testemunhas, o advogado pode falar, o advogado da parte do réu fala, o advogado do autor fala, né? Pode ter, inclusive, razões finais aqui na audiência, tá certo? Na verdade, as razões finais acontecem na audiência de instrução e julgamento. A regra é que o juiz dê aí prazo, né? Que eles façam audiência de instrução e julgamento aqui, tá certo? E não por escrito. Por que ele não faz isso? Por causa da pauta. A pauta é pequena, se todo mundo for fazer audiência de instrução e julgamento, porque a regra diz o seguinte: o juiz só daria prazo para os advogados fazerem razões finais ou os memoriais por escrito, se a ação for de alta complexidade. Se ela não for de alta complexidade, não tem. Tá? Os memoriais devem ser feitos por orais, lá na hora. O advogado levanta e faz os memoriais. Mas a gente vê que, na prática, dificilmente acontece isso. É interessante você observar que da fase instrutória, né? Porque já fez aqui o saneamento, estou indo já para a fase instrutória. Se houver necessidade, antes dessa audiência de instrução e julgamento, eu vou ter o quê? Eu vou ter a perícia. Às vezes pode ser que eu tenha que ter perícia, né, no processo que eu estou. Então, quando eu vou para a audiência de instrução e julgamento, eu já vou para a audiência de instrução e julgamento já, né, prontinho para a produção da prova, tá certo? Vamos imaginar que essa ação é de alta complexidade. O que o juiz vai fazer aqui? Ele vai dar prazo para quê? Ele vai dar prazo para as razões finais escritas. Aqui são 15 dias úteis. Não esqueça que os nossos 15 dias são 15 dias úteis. Então, ele tem as razões finais. Autor, réu, fazem as razões finais aqui. Tá? Conforme eu falei. Pode fazer as razões finais aqui, orais? Pode, se o juiz determinar, depois que houve a oitiva de todo mundo, diz: doutor, fala para o advogado do autor, o senhor tem a palavra. Daí o advogado levanta aí, meritíssimo juiz. Faz o quê? Por que se chama memoriais? Trazer à memória tudo que aconteceu desde a distribuição da petição inicial, inclusive o depoimento das testemunhas, inclusive fazer referência da perícia se houver. Isto posto, o autor requer a Vossa Excelência que se tenha de julgar procedente a ação. Aí o juiz disse para o advogado do réu: doutor, o senhor tem a palavra. Aí o advogado do réu levanta, e vai fazer os memoriais na audiência, ele vai falar, então, na audiência, tá certo? Se não houver tempo, quer dizer, mesmo que seja complexo, que não seja complexo, mas se for atrasar a pauta do juiz, que a gente vê no dia a dia, o que ele faz? Doutor, prazos para as razões finais, né? São os memoriais aqui. 15 dias. Saiu da audiência também, eu já sei que eu excluo o dia da audiência e incluo o último dia. Depois das razões finais, né, o que vai acontecer? Aí vem uma mentira brava, porque o Código de Processo Civil, né, já ali perto já do artigo 489, ele fala que o juiz tem que sentenciar. Né? Então, sentenciar no prazo de tempo, que eu falei da mentira, não é que ele vai sentenciar, é que ele tem 30 dias para sentenciar. Né? Seria muito bom se isso acontecesse mesmo, mas o Poder Judiciário, com a quantidade que tem de processo, fica inviável um juiz sentenciar no prazo de 30 dias. Mas a ideia, o Código traz que precisa sair a sentença em 30 dias. Olha, então, depois das razões finais, eu tenho a sentença. Tá certo? E aí, sim, olha que interessante. Na sentença judicial, vamos voltar para aquela questão que eu entrei com a ação de dano moral e dano material. Aqui o juiz julgou parcialmente, aqui por meio da decisão interlocutória, o dano material.
Faltou julgar o quê? O dano moral. Fui lá, fiz na audiência ativa de testemunhas, o juiz se convenceu. Nas razões finais, eu novamente ratifiquei tudo aquilo que eu tinha feito, confirmei tudo que eu tinha falado aqui. O juiz sentenciou. O que o juiz vai fazer? Agora sim, nesta sentença, o juiz vai confirmar, né? Estou pensando que o autor ganhou a ação, ele vai confirmar o quê? Vai confirmar a decisão do dano material dado nessa fase do processo e vai, então, julgar procedente o dano moral. Tá certo? Encerrando, assim, essa sentença, por meio da sentença, encerrando o quê? A fase de conhecimento, a fase de cognição. Tá certo? Pode ser que o juiz de direito não julgue parcialmente aqui, ele não julgue parcialmente o mérito. Pode ser que ele continue, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque ele pode sentenciar depois tudo aqui também, sem problema nenhum. Tá certo? Na verdade, o que vai acontecer na verdade? Então, vou pedir aqui para o meu amigo diretor focalizar direto lá. Né? Vamos começando ali da petição inicial. O que vai acontecer lá? Olha, vamos lá. Petição inicial, depois da petição inicial, o que nós temos? Audiência de conciliação, mediação. Depois da audiência de conciliação, mediação, a contestação. Depois da contestação, a réplica. O que acontece que é mais comum no fluxograma no direito processual civil? Já que nós estamos, por exemplo, diante de uma matéria de fato, o juiz vai para o saneamento e a organização do processo. Pode ser que o juiz também julgue o processo no estado em que se encontra, ou ele pode julgar parcialmente o pedido, ou pode julgar antecipadamente o mérito. Se ele julgar parcialmente o pedido e dar sequência ao processo, eu estou diante, então, de uma decisão interlocutória. Pode ser que depois da réplica, se a matéria for de direito, o juiz pode julgar antecipadamente toda a matéria. Então, se ele julgar toda a matéria e encerrar o processo, eu estou diante de uma sentença, então eu já sei que aí cabe o recurso de apelação, mas se ele julgar parcialmente, o que ele faz? Ele vai depois prosseguir o processo, ele vai para o saneamento e organização do processo. Pode ser que o juiz, depois da réplica, vá direto ao saneamento e a organização do processo. Depois, se tiver o saneamento e a organização do processo, se tiver perícia, vai ter a perícia. Depois da perícia, audiência de instrução e julgamento, audiência de instrução, debates e julgamento. Depois vamos para as razões finais escritas, se tiver, claro, se não foi feito na audiência. E aí nós vamos para a sentença. E aí terminamos o quê? Terminamos, então, a fase de conhecimento. Tá certo? Então, veja lá, pessoal. É extremamente fácil essa fase que nós temos, essa fase de conhecimento, todo esse procedimento, né? Procedimento comum, tá certo? Então, minha ideia foi dar essa visão ampla aí para vocês, uma visão geral, não quis me aprofundar muito, e quero deixar aqui o convite para que vocês venham aqui para a faculdade, para o Legal e Educacional, fazer a pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil e a pós-graduação em Direito Médico, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, um grande abraço para todos vocês.